Nesse vídeo eu decidi falar um pouquinho sobre cilindro. Tava sem fazer nada em casa, tava com vontade de gravar um vídeo, aí eu decidi falar sobre um pouquinho sobre cilindro, sobre definição, o que é que a gente pode calcular, como é que é formado um cilindro. Vamos lá, para começar falando sobre cilindro, é o seguinte: imagina a seguinte situação, onde a gente tenha dois planos aí. Eu vou chamar esses planos de alfa e beta. Eu vou tentar resumir esse vídeo ao máximo, mas eu acho que ele vai ter uns 10 minutos. É, a gente tem esse plano aí e eu vou desenhar um outro plano que seja paralelo a esse cara. Pronto. Se a gente fizer basicamente uma região circular, vamos denominar, né, esse cara. Vamos chamar esse cara aqui de plano A e plano B. E se a gente fizer uma região, uma circunferência aqui nesse plano A, e a gente tiver alguns segmentos de retas que sejam paralelos entre si e que interceptem esses dois planos aí. Vou desenhar com outra cor. Sei lá, vou fazer esse cara aqui. Se eu tiver esse segmento de reta que sai de um plano A até o plano B e ele forme nesse plano B uma região também de uma circunferência, eu vou ter basicamente um cilindro, ele podendo ser reto, que nesse caso é reto, e se eu tiver, por exemplo, um outro cara aqui, se eu tiver uma outra circunferência aqui, e se eu fizer uma ligação entre esses caras aqui, ou seja, eu vou ter um outro tipo de cilindro. Então é basicamente isso. É essas, essas retas que se ligam aí, partindo de um plano A até um plano B, sendo uma circunferência inicial aí, né? É basicamente isso que é a definição de um cilindro, uma região circular. Beleza? E é basicamente isso. A gente já viu, com certeza a gente já viu um cilindro na vida, uma lata de óleo, uma lata daquela, uma embalagem daquela Pringles, enfim. Basicamente é isso que é um cilindro e é basicamente assim que se forma um cilindro. E é um desenho mais ou menos assim. Não era isso que eu queria. Enfim, algo mais ou menos assim. Certo? Onde a gente tem esse cara daqui e esse cara. Beleza, todo mundo sabe que é um cilindro. Mas e aí, o que é que a gente pode calcular em um cilindro? Basicamente é o seguinte. A gente pode calcular, como qualquer prisma, a gente pode calcular o seguinte: volume, área lateral, área da base, área da base e área total. Vamos ver o que é ou o que são o que é cada item desse aí, né? Basicamente, se a gente for estender num plano qualquer um cilindro, a gente vai ter uma figura mais ou menos assim, como se fosse um retângulo, e aqui a gente tem a base desse cara. A gente vai ter basicamente isso daí. Mas vamos lá. O que é que a gente tem aqui? A gente tem uma altura e a gente tem um comprimento desse cara. Então vamos falar primeiro sobre essa área lateral, que seria basicamente esse cara aqui. Então para a área lateral, vou chamar isso aqui, área lateral. A gente tem basicamente o seguinte, a gente tem um retângulo, onde esse cara daqui é a minha altura e esse cara daqui é o comprimento. Que comprimento é esse? Comprimento da circunferência, que é basicamente 2πr, onde r nada mais é do que esse segmento do centro até a extremidade dessa circunferência menor aí. Portanto, a área lateral de um cilindro é dado por quem? Comprimento vezes a altura, perdão. Ou seja, vai ser o seguinte: 2π vezes r vezes h. Tá, esse cara aí é a área lateral. E se eu quiser saber o seguinte,
área das bases. Eu falei área da base ali em cima, mas no caso seria no plural. Área das bases, que é o seguinte. Eu tenho uma circunferência, na verdade duas, né? A gente tem duas circunferências, onde a gente tem o centro e a distância do centro até a extremidade é o raio. Portanto, a área da base vai ser o seguinte, vai ser igual a πr ao quadrado. Só que a gente tem duas, que são essa, que é essa e essa daqui. Portanto, a gente vai ter o quê? Que a área da base, ou a área das bases, vai ser 2πr ao quadrado, certo? E falando sobre áreas, por fim, a gente vai ter o seguinte, que a área total vai ser basicamente a soma dessas áreas, que vai ser a área da base mais a área lateral. Quem é a área da base? 2πr ao quadrado. Mais quem é a área lateral? 2πr vezes h. Tentando colocar um fator em evidência aí, quem que eu tenho desses dois lados daí? Eu tenho 2πr aqui e eu tenho 2πr aqui. Portanto, colocando em evidência, a área total vai ser igual a quem? 2πr, que multiplica quem? R mais H. Ou seja, esse cara daqui é a minha área total, certo? E a gente tem também o volume de um cilindro. Na verdade, a questão do volume para qualquer prisma sempre vai ser o seguinte resultado, ou o seguinte raciocínio. Vai ser área da base vezes a altura, ou pelo menos para a maioria deles. Ou seja, a gente vai calcular a área da base. Só que quem é a área da base? Ou seja, a área da base é igual a πr ao quadrado vezes h. Ou seja, volume é dado por esse cara. πr ao quadrado vezes h. Pronto. É basicamente isso que a gente tem de um cilindro. Eu não sei se existe alguma questão que possa complicar mais a vida da gente, mas no geral é isso. A gente tem algumas coisas a descobrir, digamos assim, em um cilindro. Volume, área lateral, área da base e área total. Se a gente estender esse cara todinho para um plano, a gente vai ter esse retângulo aí e a gente vai ter essas duas circunferências. Tá, então esse cara daqui é a área lateral, que é esse retângulo aí, H e comprimento. Só lembrando que esse comprimento é o comprimento de uma circunferência, que é dado por isso daí, 2πr. E a área lateral vai ser a base vezes a altura, ou seja, 2πr vezes h, 2πrh, área lateral. A área das bases, a gente vai ter, abre aspas, duas bases, que é a base superior e a inferior. E por isso que a gente multiplica por 2, esse cara daqui. E a área total vai ser a soma da área da base mais a área lateral, que vai dar exatamente essa fórmula aqui, digamos assim, que é nada mais é do que colocar em evidência esses dois πr. E por fim o volume, que o volume para qualquer prisma é sempre o quê? A área da base vezes a altura, que nesse caso aqui a área da base é quem? πr ao quadrado. πr ao quadrado vezes h, é esse cara daí que é o volume. Beleza? Gente, isso foi uma tentativa de resumir o máximo o conteúdo de cilindros. Espero de coração ter ajudado alguém aí. E no geral é isso. Valeu, gente. Obrigado.